Capítulo 8 Religião, não relacionamento. A ignorância da presunção. E vi esses dois peregrinos descendo as montanhas a caminho da cidade. Um pouco abaixo dessas montanhas, do lado esquerdo, fica o país da presunção, de onde um pequeno e tortuoso caminho conduz ao caminho por onde caminhavam os peregrinos. Aqui eles conheceram um menino muito enérgico que veio daquele país, e seu nome era Ignorância. O cristão perguntou-lhe de onde vinha e para onde ia. Senhor, nasci no país que fica um pouco à esquerda e vou para a cidade celestial. Mas como você pensa que vai entrar por aquela porta, sem se encontrar em apuros lá? Assim como outras pessoas boas fazem, foi a resposta. Mas que passe você tem para mostrar aquela porta que os faz querer abrir a porta para você? Sei que meu Senhor me deixará passar, e tenho sido bom toda a minha vida, pago a cada um o que lhe devo, rezo, jejuo, pago o dízimo, dou esmola e deixei meu país para ir aonde eu estou indo. Lucas capítulo 18 versículos 9 a 14. Mas você não entrou pelo portão de ferro na entrada desta estrada. Você veio por esse caminho tortuoso. Receio, então, que, independentemente do que você pensa de si mesmo, quando chegar o dia do ajuste de contas, eles o acusaram de ladrão e assaltante, em vez de entrar na cidade. João, capítulo 10, versículo 1. Senhores, vocês são totalmente estranhos para mim, não os conheço, contentem-se em seguir a religião de seu país e eu seguirei a religião do meu. Espero que tudo termine bem. Quanto ao portão de que você fala, temos, como você pode ver, um caminho verde muito agradável, que desce diretamente de nosso país. Quando o cristão viu que o homem era sábio em sua própria opinião, ele sussurrou para ter esperança. Há mais esperança no tolo do que nele. Provérbios, capítulo 26, versículo 2. E acrescento, e mesmo quando o tolo anda pelo caminho, ele não tem sanidade e sai por aí dizendo a todos que é um tolo. Eclesiastes capítulo 10, versículo 3. Então Hope disse: vamos em frente e pare de falar com ele. Então os dois seguiram em frente, enquanto a ignorância os seguiu. O bajulador. Assim continuaram seu caminho até chegarem a um ponto onde havia uma bifurcação na estrada, de modo que aqui os peregrinos não sabiam qual dos dois seguir, porque ambos pareciam igualmente retos, então pararam para pensar. E enquanto eles estavam pensando, eis que um homem com uma túnica branca se aproximou deles e perguntou-lhes o que eles estavam fazendo parados ali. Eles responderam que iam para a cidade celestial, mas não sabiam para onde ir. Me siga, disse o homem. Bem, eu estou indo para lá. Eles o seguiram, então, pela estrada que pouco a pouco se desviava da cidade para onde queriam ir, tanto que depois de um tempo encontraram as costas para a cidade. No entanto, eles continuaram a segui-lo. Mas depois de um tempo, antes que eles percebessem, ele os levou para dentro do espaço de uma rede, na qual ambos se enredaram sem saber o que fazer. Segunda carta aos Coríntios capítulo 11 versículos 13 a 15. Com isso, o manto branco caiu das costas do homem preto de pecado, e eles perceberam onde estavam. Ali ficaram chorando um pouco, pois não conseguiam sair sem ajuda. Mateus capítulo 7 versículo 15. Então o cristão disse ao companheiro: vejo que nos enganamos. Os pastores não nos alertaram para tomar cuidado com os bajuladores.
Hoje descobrimos que o sábio disse é verdade. O homem que lisonjeia o seu próximo arma uma rede aos seus passos. Provérbios capítulo 29 versículo 5. Eles também nos deram instruções sobre o caminho, mas nos esquecemos de lê-los e não nos desviamos do caminho do destruidor. Salmo 29 versículo 5. Assim permaneceram na rede lamentando, até que viram um ser resplandecente aproximar-se deles com um chicote de pequenas cordas na mão. Assim que chegou, perguntou-lhes de onde vinham e o que faziam ali. Responderam-lhe que eram alguns pobres peregrinos que caminhavam para Sião, mas que foram desviados por um homem vestido de branco, que lhes disse para segui-lo, dizendo que ele também iria para lá. Esse é o bajulador, um falso apóstolo transformado em anjo de luz. Provérbios, capítulo 29, versículo 5, Daniel, capítulo 11, versículo 32. Dizendo isso, ele quebrou a rede deixando os peregrinos saírem. E acrescentou: siga-me, para que eu possa colocá-lo de volta no seu caminho. Ele os conduziu à estrada real. Então ele perguntou a eles: onde vocês pousaram ontem à noite? Com os pastores das montanhas das delícias, eles responderam. Ele também perguntou se eles não haviam recebido um bilhete com instruções para a estrada. Eles responderam: sim, mas quando pararam, não pegaram o bilhete para ler. Não, porque disseram que a haviam esquecido. Ele também perguntou se os pastores não os haviam avisado sobre o bajulador. Sim, eles disseram, mas não imaginávamos que ele pudesse ser um cavalheiro com palavras tão suaves. Romanos capítulo 16 versículo 18. Então vi em meu sonho que ele os mandava deitar no chão, e os castigava muito severamente, para ensinar-lhes o bom caminho por onde deveriam andar. Segunda carta das Crônicas capítulo 26 e 27. E enquanto os castigava, dizia-lhes: eu repreendo e castigo todos os que amo, seja zeloso, portanto, e arrependa-se. Apocalipse, capítulo 3, versículo 19, Hebreus, capítulo 12, versículos 5 a 11. Feito isso, ordenou-lhes que continuassem seu caminho e prestassem muita atenção às outras instruções dos pastores. Então eles agradeceram por sua gentileza e seguiram em passos medidos no caminho certo. O ateu. Passado algum tempo, os peregrinos avistaram ao longe um homem que vinha ao seu encontro, caminhando sozinho e a passos lentos. Então o cristão disse: vejo um homem vindo em nossa direção, de costas para Sião. Eu também vejo, vamos ter cuidado porque pode ser mais um bajulador, disse Esperança. O homem foi se aproximando cada vez mais até finalmente chegar onde eles estavam. Ele chamou a si mesmo de ateu e perguntou a eles para onde estavam indo. Estamos indo para o Monte Sião, disse o cristão. O ateu começou a rir alto. Por que ri? Perguntou o cristão. Faz-me rir ver pessoas ignorantes como tu, que se dão ao trabalho de uma viagem tão difícil, ao fim da qual não encontrarão senão o cansaço como recompensa dos seus esforços. Como um homem, você acha que eles não vão nos receber? Perguntou o cristão. Receber. Não há lugar neste mundo como o que você sonha. Mas há no mundo vindouro. Quando eu estava em casa, na minha terra, ouvi falar desse lugar. Saí procurando, e tenho procurado, mas não encontrei nada, e o teria encontrado, se existisse, porque procurei mais longe do que você.
Agora volto ao lugar de onde vim, e me deleito com as coisas que antes deixei na esperança de encontrar esse outro lugar que não existe. Então o cristão perguntou à esperança: o que este homem diz é verdade. Tenha cuidado, ele é um dos bajuladores. Lembre-se do que nos aconteceu uma vez por prestar atenção a esta classe de cavalheiros. Que não existe o Monte Sião. Não vimos a cidade das montanhas das delícias. Além disso, não deveríamos agora andar pela fé. Sigamos em frente, para que o chicote não volte a nos atingir. Vamos parar de ouvi-los e criar para a salvação de nossa alma. Provérbios, capítulo 19, versículo 27, Hebreus, capítulo 10, versículo 39. Com isso, eles deixaram o homem que, rindo deles, seguiu seu caminho. O país encantado. Então vi em meu sonho que eles continuaram até chegar a um determinado país cujo clima tinha a propriedade de deixar todos os que nele entravam sonolentos. Hope começou a sentir sono, então disse ao cristão: estou com tanto sono que mal consigo manter os olhos abertos, vamos nos deitar, então, e dormir um pouco. De forma alguma, a menos que adormeçamos, não acordamos novamente. Porque, irmão, o sono é agradável para o trabalhador, sentir-nos-emos descansados se tirarmos uma soneca. Lembre-se que um dos pastores nos disse para cuidar do país encantado. Com isso ele queria que entendêssemos que não deveríamos adormecer nele. Portanto, não façamos como os outros fazem, antes, vigiemos e sejamos sóbrios. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6. Hope respondeu: confesso que não estou bem, e se estivesse aqui sozinha estaria em perigo de morte. Vejo que o ditado do sábio é verdadeiro: melhor é dois do que um. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9. Até agora, sua companhia tem sido uma bênção, e você será recompensado pelo seu trabalho. Bem, para evitar o sono, vamos falar sobre algo interessante, sugeriu o cristão. Por onde devemos começar? Onde Deus começou conosco. Mas você começa, por favor. Você quer dizer a primeira vez que comecei a cuidar do bem da minha alma? Sim, a isso que eu me refiro. Memórias dos Fiéis, a esperança narra a sua conversão. Hope disse: bem, eu não sabia o que fazer, então conversei com os fiéis, porque ele e eu nos conhecíamos bem. Eu pensei, se um homem contrai dívidas, mas depois paga as despesas em que incorre, ele ainda tem a antiga dívida. Com meus pecados, estou em dívida com Deus, mas a reforma agora não resolverá isso. Ele me disse que, a menos que eu obtivesse justiça de um homem que nunca pecou, nem minha própria justiça nem toda a justiça do mundo poderiam me salvar. O Senhor Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso que morreu por mim, é a Ele que são imputados e lançados em minha conta, se eu nele crer. E o que os fiéis responderam a isso? Ele me implorou para ir ao Senhor Jesus. Então eu disse a ele que seria me exibir, mas ele disse que não, porque eu fui convidado para ir até ele. Mateus capítulo 11 versículo 28. Ele então me presenteou com um livro sobre as acusações de Cristo, para me encorajar a vir livremente, e disse a respeito desse livro que cada tio e J nele era uma realidade mais firme do que o céu e a terra. Mateus capítulo 24 versículo 35.
Então eu perguntei a ele o que eu deveria fazer quando ele viesse e ele me deu a resposta. Ele me disse que eu deveria me ajoelhar e pedir de todo o coração e de toda a minha alma que o Pai me revelasse. Salmo 95 versículo 6, Daniel capítulo 6 versículo 10, Jeremias capítulo 29 versículos 12 e 13. Então ele continuou perguntando-lhe, como deve ser a minha súplica? E ele me disse, vá, e você o encontrará em seu trono de graça, onde ele sempre permanece para perdoar todos os que vêm a ele. Êxodo, capítulo 25, versículo 22, Levítico, capítulo 16, versículo 2, Números, capítulo 7 versículo 89, Hebreus capítulo 4 versículo 16. Ele continuou contando com a esperança. Eu disse a ele que não sabia o que dizer quando fui até ele. Ele recomendou que eu dissesse algo como: Deus, tenha misericórdia de mim, pecador, e faça-me conhecer e crer em Jesus Cristo, porque vejo que se não fosse por sua justiça, ou se eu não tivesse fé nessa justiça, eu estou perdido. Senhor, ouvi dizer que você é um Deus misericordioso e que ordenou que seu Filho Jesus Cristo fosse o Salvador do mundo e, além disso, que deseja que ele seja o Salvador de um pobre pecador como eu, e sim, eu sou um pecador. Senhor, agora engrandece a tua graça na salvação da minha alma, por meio do teu Filho Jesus Cristo. Amém. E que eu orei com todo o meu coração. O Pai revelou seu Filho a você. Não à minha vista, mas ao meu entendimento. Um dia pensei ter visto o Senhor Jesus. Ele olhou para mim e disse: Minha graça te basta. Segunda carta aos Coríntios capítulo 12 versículo 9, Isaías capítulo 55 versículo 11. A beleza de Jesus me fez querer viver uma vida santa e desejo lutar por ele. Disse o cristão, certamente esta foi uma revelação de Cristo para sua alma. Ignorância novamente. Vi, então, em meu sonho, que a esperança olhava para trás e via a ignorância seguindo os que haviam deixado para trás. Olhar, ele disse ao cristão, quão tarde é o menino. Sim, eu vejo, você não se importa com a nossa empresa. Acho que você está certo, mas ainda assim, esperemos que sim, disse Esperança. E foi isso que eles fizeram. Então o cristão disse à ignorância: Vamos, cara, por que você está tão atrasado? Amo caminhar sozinha, muito mais do que caminhar acompanhada. Diga-nos, como estão Deus e sua alma agora? Perguntou o cristão. Espero que bem, dita ignorância, meu coração me diz. Porque estou cheio de bons pensamentos que me vêm à mente para me confortar enquanto caminho. Isso pode ser enganoso, porque o coração do homem o conforta com a esperança de alcançar o que ele não tem motivos para alcançar. Mas meu coração e minha vida combinam, então espero que minha esperança seja bem fundamentada. Meu coração me diz que é assim. A menos que a palavra de Deus dê testemunho disso, qualquer outro testemunho é inútil. Deixa eu explicar, a palavra de Deus diz: não há justo, nenhum sequer. Também diz: a intenção do coração do homem é má desde a sua juventude. Romanos, capítulo 3, versículos 10, 12 e 23, e capítulo 8, versículo 6, Gênesis, capítulo 6, versículo 5, e capítulo 8, versículo 21. Agora,
Quando pensamos isso de nós mesmos, então eles são bons pensamentos, porque coincidem com a palavra de Deus. Jamais acreditarei que meu coração seja tão ruim, respondeu o ignorância. A palavra de Deus diz que os caminhos do homem são perversos por natureza. Mas quando o homem pensa sensatamente em seus próprios caminhos, seu coração aceita humildemente esse julgamento. Salmo 125, versículo 5, Provérbios, capítulo 2, versículo 15, Romanos, capítulo 3, versículos 9 a 18. Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Mas a ignorância insistia que Deus o aceitaria porque ele estava cumprindo seus deveres religiosos. O cristão, recordando sua própria experiência diante da cruz, respondeu: não são suas ações, mas seu coração tem que ser conquistado por Deus. Essa sua fé é enganosa e o deixará à mercê da ira no dia do Deus Todo-Poderoso. Porque a fé que realmente justifica, quando for sensível à sua condição perdida por lei, faz a alma voar em busca de refúgio na justiça de Cristo. Essa justiça dele não é um ato de graça pelo qual ele faz com que sua obediência seja aceita por Deus, mas a obediência pessoal de Cristo à lei em fazer e sofrer por nós é o que é exigido de nós, e isso é aceito por Deus. Afirmo que a verdadeira fé aceita esta justiça de Cristo, sob a qual a alma se refugia, e por ela é apresentada sem culpa diante de Deus, é aceita e está livre de condenação. O cristão continuou dizendo: o que? Você espera que confiemos no que Cristo fez em sua própria pessoa, independentemente do que ele fez por nós? Este orgulho daria rédea solta às nossas concupiscências e toleraria que vivamos segundo os nossos próprios desejos, porque que importa como vivemos se podemos ser justificados de tudo pela justiça pessoal de Cristo, se assim o cremos. Romanos capítulo 6 versículo 1. E acrescentou: sim, vocês também são ignorantes quanto aos verdadeiros efeitos da fé para a salvação nesta justiça de Cristo, que é curvar-se e dar o coração a Deus em Cristo, amando o seu nome, a sua palavra, o seu caminho e a sua pessoas, não como em sua ignorância você imagina. Hope interrompeu para dizer: pergunte a ele se Cristo já foi revelado a ele do céu. Ao que a ignorância respondeu: o quê? Você é um homem que confia em revelações. Parece-me que o que vocês dois e o resto de vocês dizem sobre o assunto é fruto de um cérebro selvagem. Mas homem, dita esperança, Cristo está tão escondido em Deus, protegido das ansiedades naturais da carne, que não pode ser conhecido por ninguém para a salvação, a menos que Deus Pai se revele a eles. Mateus capítulo 11 versículo 27, Primeira Carta aos Coríntios capítulo 12 versículo 3, Efésios capítulo 1 versículos 18 e 19. Essa é a sua fé, mas não a minha, e a minha é tão boa quanto a sua. Acorde, veja quão infeliz é o seu estado, exclamou o cristão, e corre para o Senhor Jesus, e pela sua justiça, que é a justiça de Deus, porque Ele mesmo é Deus, você será liberto da condenação. A ignorância parou. Minha fé é tão boa quanto a sua, declarado, mas não consigo acompanhar você. Vá em frente, e eu irei atrás de você. De qualquer forma, vamos lá, meu bom companheiro Esperança. Aparentemente, temos que andar sozinhos novamente, disse o cristão. Eles seguiram em frente, indo muito longe, a ignorância mancando atrás deles.
Então o cristão disse ao seu companheiro: sinto muito por este pobre homem, com certeza no final vai acabar muito mal para ele. Há muitos mais como ele em nossa cidade, esperança comentada, famílias inteiras, sim, ruas cheias, e peregrinos também, e se são tantos na nossa região, pensem quantos mais haverá no lugar onde ele nasceu. A propósito, sua palavra diz: e seus olhos foram fechados, para que não vejam com os olhos. Atos dos Apóstolos capítulo 28 versículo 27. Parece a você que eles nunca tiveram convicção de pecado e nenhum medo de quão perigosa é sua condição? Eu penso assim, mas porque eles são ignorantes, eles não entendem que essas convicções são para o seu próprio bem, então eles tentam desesperadamente reprimir-los, e continuam a presumir que estão no caminho certo do seu próprio coração. Provérbios capítulo 14 versículo 12, e capítulo 21, versículo 2, Judas, capítulo 21, versículo 25. A esperança coincidiu, digo que o medo tende a ser bom para o homem. Prepara-o para empreender a peregrinação. O temor de Jeová, corrigiu o cristão, é o princípio da sabedoria. Jó, capítulo 28, versículo 28, Salmo 111, versículo 10, Provérbios, capítulo 1, versículo 7, e capítulo 9, versículo 10. O medo certo causado pelas convicções que levam o coração a se apegar a Cristo para a salvação. Começa e continua a construir uma grande reverência por Deus, sua palavra e seus caminhos. A cidade de ouro, vista do país de Beula. Então eu vi em meu sonho que os peregrinos haviam passado pela terra encantada e entrado no país de Beula, cuja atmosfera era muito doce e agradável, e como a estrada passava por este país, os peregrinos se consolaram por algum tempo. Lá era agradável para eles ouvir o canto dos pássaros e ver as flores nos campos. Nesta terra o sol brilhou dia e noite, pois está além do vale da sombra da morte, e também fora do alcance do gigante do desespero. Aqui eles estavam à vista da cidade para onde estavam indo, eles também encontraram alguns de seus habitantes, já que neste país os seres resplandecentes costumavam caminhar porque é próximo ao céu. Ali ouviram vozes que vinham da cidade, dizendo: dize a filha de Sião, eis que vem o teu Salvador, eis a sua recompensa com ele, e diante dele a sua obra. Aqui todos os habitantes do país os chamavam de povo santo, os redimidos do Senhor. Isaías capítulo 62 versículos 4 a 12. Quanto mais perto chegavam da cidade, mais clara a visão que tinham. Era feita de pérolas e pedras preciosas, suas ruas eram de ouro, de modo que, pela glória da cidade, e pelo reflexo dos raios do sol que a faziam brilhar ainda mais, o cristão sentia-se doente, e também com esperança. Por isso, eles se deitaram um pouco, clamando: se vires o meu amado, dize-lhe que estou enfermo de amor. Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículo 5. Então eles se aproximaram cada vez mais dos pomares, vinhedos e jardins, cujos portões se abriam para a estrada real. Viram o jardineiro, que lhes disse que as hortas e as vinhas tinham sido plantadas para o prazer do rei e para conforto dos peregrinos. Mas, como eu disse, o reflexo do sol na cidade, sendo a cidade de ouro puro, era extremamente glorioso, tanto que não podiam olhar para ele diretamente, mas por meio de um instrumento feito para esse fim,
Apocalipse capítulo 21 versículo 18, segunda carta aos Coríntios capítulo 3 versículo 18. E eu vi que enquanto eles caminhavam, encontraram-se com eles dois homens em vestes que brilhavam como ouro, e seus rostos brilhavam como a luz. O rio da morte. Também vi que entre eles e a porta estava o rio da morte. Mas não havia ponte para atravessá-lo e o rio era muito profundo. Não havia como continuar sem atravessar o rio. À vista deste rio, os peregrinos ficaram perturbados, mas os homens que se aproximaram deles disseram: eles têm que passar pelo rio, senão não conseguirão chegar ao portão. Então eles perguntaram aos homens se a água tinha a mesma profundidade em todos os lugares. Eles disseram que não, mas mesmo assim não puderam ajudá-los, porque disseram: eles encontrarão o rio de maior ou menor profundidade, de acordo com o que eles acreditam no rei do país. Eles decidiram, portanto, passar, mas quando o cristão entrou na água, começou a afundar, pelo que exclamou: estou afundando em águas profundas, suas ondas passam sobre minha cabeça, a corrente me cerca por todos os lados. Jonas capítulo 2 versículo 3. Esperança então disse: anime-se, meu irmão. Eu toco o fundo com os pés e você verá que é firme. Ó meu amigo, estou sobrecarregado pelas dores da morte. Não verei mais a terra que mana leite e mel. E com isso, o cristão se viu numa grande e horripilante escuridão, tanto que não conseguia ver para onde ia. Tive medo de morrer naquele rio e nunca mais passar pelo portão. Ele também perdeu a noção de tudo, de modo que não conseguia lembrar nem falar sensatamente de nenhuma daquelas doces consolações que encontrara no caminho de sua peregrinação. O que ele estava dizendo mostrava que sua mente estava dominada pelo pânico e que ele estava com muito medo. Aqui, também, ele foi assaltado por lembranças assustadoras dos pecados que havia cometido antes e desde que havia começado sua peregrinação. Ele viu demônios e espíritos malignos, disse ele. Hope, então, se viu em apuros tentando manter a cabeça de seu irmão acima da água. Sim, de vez em quando ele afundava e saía meio morto. Esperança fez todo o possível para confortá-lo, dizendo: irmão, vejo a porta e os homens que nos esperam. O cristão respondeu: é você que eles estão esperando. Você manteve sua esperança desde o primeiro momento em que te conheci. Ó, meu irmão, essas aflições e amarguras que você está passando nestas águas não são um sinal de que Deus o abandonou, mas são enviados para testá-lo e ver se você se lembra do que recebeu por sua bondade, para você se apoiar nele em meio às suas aflições. Tome coragem. Jesus Cristo te salva. Isaías capítulo 43 versículo 2, Lucas capítulo 8 versículo 50. Agora o cristão exclamou: ó, eu o vejo novamente e o ouço dizer para mim: quando você passar pelas águas, eu estarei com você, e quando junto aos rios, estes não vos afogaram. Isaías capítulo 43 versículo 2. Com isso, os dois se animaram, o inimigo ficou parado como uma pedra, e logo seus pés pisaram fundo a partir daí, e eles simplesmente passaram sem maiores problemas. Capítulo 9 – Portal para a Glória. Jerusalém Celestial.
Na margem do outro lado do rio encontraram os 2 homens resplandecentes que os saudaram, dizendo: Somos espíritos enviados para servir os herdeiros da salvação. Juntos, todos eles se dirigiram para a porta. É digno de nota que a cidade ficava em uma colina alta, mas os peregrinos subiam com facilidade, porque os seres resplandecentes lhes davam o braço. Eles também deixaram para trás suas vestes mortais, pois embora tenham entrado no rio com eles, saíram sem eles. Primeira carta aos Coríntios capítulo 15 versículos 51 a 57. A beleza deste lugar é inexprimível, seus companheiros os informaram. É o Monte Sião, a Jerusalém celestial, a inumerável companhia de anjos e os espíritos dos justos aperfeiçoados. Hebreus, capítulo 12, versículos 22 a 24. Agora você está indo para o paraíso de Deus. E quando eles chegarem receberão roupas brancas, e sua conversa será com o Rei por toda a eternidade. Apocalipse capítulo 3 versículo 4. Eles não verão novamente as coisas que viram quando estavam na terra, tais como dor, doença, aflição e morte, porque as coisas velhas já passaram. Isaías capítulo 65 versículo 15. O que faremos no lugar santo? Ali comeram do fruto sempre maduro da árvore da vida, e não terão mais dores, porque verão o santo como ele é. Apocalipse capítulo 2 versículo 7. Primeira carta aos Coríntios capítulo 13 versículo 12. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2. Lá eles receberão descanso de todo o seu trabalho e terão alegria em vez de tristeza. Colheram o que plantaram, os frutos de suas orações e lágrimas e sofrimento por amor ao Rei. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Nesse local terão coroas de ouro e gozaram por toda a eternidade na presença do Santo. Também ali os servirão com louvor, aclamação e ação de graças àquele a quem quiseram servir no mundo, embora com grande dificuldade por causa da fraqueza da sua carne. Seus olhos se deleitaram em ver e seus ouvidos em ouvir a agradável voz do Todo-Poderoso. Primeira carta aos Tessalonicenses capítulo 4 versículos 13 a 16, Judas versículo 14, Daniel capítulo 7 versículos 9 e 10, Primeira carta aos Coríntios capítulo 1 versos 2 e 3. Ao se aproximarem do portão, uma companhia do exército celestial saiu para recebê-los. Os 2 seres resplandecentes disseram aos anfitriões: Estes são os homens que amaram nosso Senhor quando estavam no mundo e que deixaram tudo por amor ao seu santo nome. E ele nos enviou para procurá-los, e nós os trouxemos aqui em sua tão esperada viagem, para que entrem e tenham a alegria de ver a face do Redentor. Com isso, as hostes celestiais exclamaram com voz de alegria: Bem-aventurados aqueles que são chamados às bodas do Cordeiro. Apocalipse, capítulo 19, versículo 9. Alguns músicos do rei também saíram para recebê-los, vestidos com roupas brancas brilhantes, que com suas melodias despertaram ecos nos céus, e cantando e tocando suas trombetas, eles saudaram o cristão e seu companheiro, dando-lhes 10.000 boas-vindas. Esses 2 homens já estavam, por assim dizer, no céu antes mesmo de chegarem, sentindo-se arrebatado pela visita dos anjos e ouvindo suas notas melodiosas. Daqui eles também podiam ver a cidade e pensaram ter ouvido seus sinos tocando para comemorar sua chegada. E,
Acima de tudo, os pensamentos alegres e fervorosos de que eles próprios viveriam em tal companhia, e que para todos sempre, causaram-lhes uma alegria tão gloriosa, que nenhuma língua ou pena poderia expressar. Fim da peregrinação. E assim chegaram ao portão, e viram nele escritas em letras de ouro as palavras: Bem-aventurados os que guardam os seus mandamentos. Entre pelas portas da cidade, Apocalipse capítulo 22 versículo 14. Eu então vi em meu sonho que os seres brilhantes lhes disseram para bater na porta, o que eles fizeram, e alguns apareceram olhando por cima da porta, aos quais foi dito: esses peregrinos vieram da cidade da destruição por amor, tem o rei deste lugar. Em seguida, cada um dos peregrinos entregou o certificado que havia recebido no início. Estes foram levados ao rei, que, depois de lê-los, perguntou: onde estão esses homens? Eles estão à porta, foi a resposta. O rei mandou abrir a porta, dizendo: abri as portas, e entrarão os justos, guardiões das verdades. Isaías capítulo 26 versículo 2. Os peregrinos entravam pelo portão e, ao entrar, mudavam de aparência de tal forma que seus rostos brilhavam. Eles colocaram sobre eles roupas que brilhavam como ouro. Também receberam harpas para louvar ao Senhor e coroas em sinal de honra. Então eu ouvi em meu sonho que todos os sinos da cidade estavam tocando novamente de alegria e que lhes foi dito: entra na alegria do teu Senhor. Mateus capítulo 25 versículo 21. E os próprios peregrinos cantavam com alegria: benção e honra, e glória e poder ao que está assentado no trono, e ao Cordeiro para todos sempre. Apocalipse capítulo 5 versículos 13 e 14. Quando os portões foram abertos para deixar os peregrinos passarem, olhei para dentro e vi aqui que a cidade brilhava como o sol, as ruas eram douradas e muitos passavam por elas cantando louvores, com coroas nas têmporas e palmas nas mãos. Vi também alguns que tinham asas e exclamavam uns aos outros sem parar: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Então a porta se fechou e, quando se fechou, ele desejou estar entre eles. O destino da ignorância. Enquanto contemplava essas coisas, olhei para trás e vi a ignorância chegar à margem do rio. Passou por ela muito cedo, e sem metade da dificuldade que os dois peregrinos tiveram, porque aconteceu que havia então naquele lugar um barqueiro chamado Vã Esperança, que passou por ele no seu barco. E assim a ignorância também subiu a colina para chegar à porta, mas estava sozinha. Ninguém saiu para cumprimentá-lo com uma palavra de encorajamento. Quando ele chegou à porta, ele olhou para a escrita no topo. Ele começou a bater, presumindo que logo seria autorizado a entrar, mas foi assim questionado pelos homens que se inclinavam acima: de onde vens? O que quer? Ele respondeu: tenho comido e bebido na presença do rei, e ele tem ensinado em nossas ruas. Lucas capítulo 13 versículos 24 a 28. Então eles pediram seu certificado para mostrá-lo ao rei. Mas ele procurou em vão, não tinha certificado. Então eles perguntaram a ele: você não tem um certificado? O homem não respondeu uma única palavra. Eles disseram ao rei, mas ele não quis descer para vê-lo. Em vez disso ordenou aos dois seres resplandecentes que tomassem a ignorância, amarrassem-lhe as mãos e os pés. Eles o pegaram, então, e o levaram até um portão na encosta da colina, e o deixaram lá.
Então entendi que existe um caminho para o inferno, mesmo dos portões da glória, bem como da cidade da destruição. Com isso acordei, e eis que tudo tinha sido um sonho. Palavras de reflexão do autor. Então, pecador, o que você diz? Onde está o teu coração? Você vai correr, resolveu desistir de tudo. Pegue o caminho, corra por ele e persevere até o fim, e que Deus lhe dê uma jornada triunfante. Bye bye. João Bunyan. A conclusão. Leitor, contei-lhe minha história, vamos ver se você pode interpretá-lo para mim, ou para si mesmo, ou para o seu próximo. Mas cuidado para não interpretá-lo mal, porque se isso acontecer, em vez de fazer o bem, você fará o mal. Porque você gera iniquidade ao interpretá-la mal. Cuide-se também, vá ao extremo e brinque com os detalhes do meu sonho, nem deixe minhas ilustrações ou comparações induzi-lo a rir ou a argumentar em vão. Deixe isso para os meninos e os tolos, mas você compreende a substância do meu tema. Abra as cortinas, olhe atrás delas, procure minhas metáforas, e nisso não falhe. Se quiser encontrá-las em sua mente sincera, elas serão úteis. Caro amigo ouvinte, em nome da equipe, o Poliglota Cristão, damos as boas-vindas e estamos contentes que você goste deste canal criado e projetado para você, onde você pode ouvir as adaptações dos melhores títulos cristãos em seu idioma. Livros escritos por autores renomados no meio cristão, e inspirados na Palavra de Deus. Incentivamos você a se juntar a nós e aproveitar esta nova série de audiolivros intitulada Progresso do Peregrino, escrita pelo pastor João Bunyan, autor deste e de outros títulos famosos. João Bunyan nasceu em Elstow, Bedfordshire, Inglaterra, no ano de 1628, e morreu em Londres, no ano de 1688. Ele era um pregador batista britânico. Embora João Bunyan tenha concebido a sua obra sobretudo como um veículo de expressão das ideias religiosas do puritanismo, a verdade é que a clareza da sua prosa e as referências ao cotidiano fizeram dele um modelo para a literatura britânica posterior. Esta famosa história da jornada de um homem pela vida em busca da salvação continua sendo uma das alegorias de fé mais divertidas e brilhantes já escritas. Esta obra mais importante da literatura inglesa é hoje considerada a melhor alegoria explicativa da teologia e do pensamento puritano. O livro está profundamente imerso nas Escrituras, pois Bunyan era um estudante da Bíblia comprometido e persistente. Na próxima semana, convidamos você a começar e desfrutar de uma nova série de audiolivros com um novo título. E se você gostou deste vídeo e do canal, encorajamos você a nos apoiar a crescer dando likes e se inscrevendo para que possamos continuar trabalhando para trazer o melhor conteúdo para você. Até a próxima semana. Deus te abençoe.